O capítulo 7 vai tratar de um problema que eu não sei como é que uma igreja consegue ter gente dentro dela que se opunha a casamento. E por aí vai. Então, capítulo 6. Capítulo 6 ele introduz tratando de litígio entre irmãos, contenda, briga. E isso não tem como a gente impedir, né? A nossa natureza é frágil e a gente, de certa forma, parece que gostamos de arengar. Mas o problema aqui é que eles brigavam entre si e iam resolver na justiça comum, lá fora entre os incrédulos. E o apóstolo Paulo foi muito forte com essa história de que a gente não teria como resolver as nossas próprias deficiências e buscar a orientação lá de fora. É um negócio bem estranho, né? Recentemente nós tivemos uma igreja que houve uma ação dentro da própria igreja e essa ação foi tratada com um juiz aqui do comum, tá? E é um negócio muito grave. É muito grave mesmo. Tá lá aquela confusão sem fim. Quem está tratando dessas questões? A justiça comum, por incrível que pareça. Então, o pastor presidente entraram com um processo para tirá-lo de lá. Isso na justiça comum. Esse texto está condenando isso, filho. Veja que esses problemas seguem a igreja e isso chegou nos nossos dias. A igreja presbiteriana, nossa igreja, ela tem concílios, tá? Então, os processos elas se dão dentro da própria igreja. Ela tem uma constituição tão bem elaborada que nenhum pastor conseguiu colocar a igreja na justiça e receber indenização. A Constituição Presbiteriana é de 1948. Eu não estou dizendo que a gente é perfeito, não, mas eles fizeram a coisa de um jeito que pastor não consegue botar a igreja na justiça e receber indenização. Até as escolas, que a igreja presbiteriana tem muitas escolas, Agni, 15 ou Mackenzie, nenhum pastor da igreja que estiver trabalhando nessas autarquias, como são chamadas, elas conseguem colocar a igreja na justiça e receber. Sendo ministro, tá? Sendo funcionário, eles até conseguem. Mas um pastor com carteira de ministro presbiteriano não consegue, não. Por quê? Porque a Constituição amarrou esses detalhes. Exemplo, eu não sou membro da igreja. Pastor Oswaldo não é membro da igreja presbiteriana aqui do Cabo da Família, não. Eu sou membro do presbitério. Vocês entendem? Se eu colocasse a igreja da família na justiça, quando chega, até que o pessoal fizeram, né? Mas quando chega lá, que os advogados pegam a Constituição presbiteriana, ele neutraliza a ação. É um indivíduo que já sabe. Eu conheço pessoas que puseram o Agnes, pastor presbiteriano, puseram para receber o tempo trabalhado lá e não ganharam. É interessante. Por quê? Porque está tudo fechado na Constituição. E impede disso acontecer. Então, esse problema aqui entre irmãos arengando e indo buscar, inclusive igrejas, resolvendo questões lá na justiça comum, tá de brincadeira. Só para a gente ter uma ideia, a justiça ela tem um símbolo bem satânico. Ela tem a deusa pagã Semíramis, com uma venda nos olhos e uma balança na mão. O símbolo da justiça é essa. É uma deusa pagã com a balança na mão
e os olhos vendados. Quem ia se viu uma justiça dessa, velho? Deixa eu brincar com a nossa justiça. Aí, eu já falei isso para vocês, mas disse que um carteiro foi mordido por um cachorro e, e botou na justiça para receber a indenização do cachorro por ter sido mordido por cachorro do rico. Aí na justiça ele chega com um advogado e o rico, dono do cachorro, chegou com 10 advogados. Terminou a audiência, o cachorro tinha mordido, o carteiro tinha mordido o cachorro do rico. Entende? E vocês acham que por aí afora não tem acontecido essas coisas? Tem inversão de valores e por aí vai. Só Deus tem misericórdia da gente. Então, quanto igreja teve algum problema com seu irmão, resolve dentro de processos eclesiásticos, dentro da própria igreja. Vamos ler isso, é meio assustador esse negócio. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante a injustos e não perante os santos. Tá, então... ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas, as questões que surgem no vosso meio? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, o apóstolo Paulo ele está assim um tanto assustado com o que chegou na igreja de Éfeso, porque ele estava em Éfeso quando recebeu uma comissão, e essa comissão que sai da igreja de Corinto para mostrar para ele que a igreja havia adoecido, parece que ele vem com um documento. E há vestígios disso capítulo 7. A primeira frase diz isso. Se você pegar e ler sem pressa, ele vai dizer assim: quanto ao que me escrevestes. Então é uma resposta a casamento, mas parece que essa comissão que sai de Corinto para Éfeso, ele não sai só com os temas, os assuntos, os problemas que estão passando, assim falando apenas, mas eles trouxeram um documento por escrito. Aí, no capítulo 7, quando Paulo responde a questão de casamento, ele acaba deixando passar essa informação. E Bíblia é bom a gente ler dando a atenção que ela transmite para a gente, né, algumas coisas além disso. O problema existe e aí surgem outras informações e aí melhora o nosso conhecimento. Quatro. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Então, para o apóstolo Paulo, os problemas da igreja, seja de que área for, tem que ser tratado dentro da igreja. É impressionante o quanto nós estamos distantes disso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A igreja presbiteriana, desculpa citar esse negócio, mas eu vou citar só para a gente ter ideia do quanto estamos nos distanciando. Então, ela foi a igreja que abriu os primeiros seminários no Brasil. E a ideia era que a ideia das denominações que havia na época era que todos pudessem ser formados lá. Então, naquele contexto, não havia essa guerrinha que tem hoje. Eles criaram um inário para todas as igrejas, para aqueles que não sabem. E não é um inário presbiteriano, tá? Deixar isso claro. Foi os congregacionais que fizeram, com a ajuda das igrejas que estavam aqui. Eram 640 músicas.
Eu não sei se vocês já ouviram falar no inário congregacional. Quem tiver vontade de pesquisar a respeito, bota lá, inário congregacional. Ele foi criado com o propósito de atender todas as igrejas, como se fosse uma coleção que não foram eles que montaram, tá? Deixar claro, foi as igrejas que havia naquela época. E não é tão distante da gente. Então, a igreja presbiteriana, ela abriu mão de ter seu próprio inário, seu próprio cantor. E, bom, com o passar dos anos, uma ou duas décadas atrás, tinha um cadernozinho de 60 músicas. Então, não, vamos montar nosso próprio inário, vamos. Aí a igreja não atinou para o que tinha acontecido lá atrás. Eles montaram o inário, tudo imprimiram milhares de inários, e agora vamos distribuir para a igreja, e apareceu uma ação judicial impedindo a igreja presbiteriana de usar o seu inário. De vender não podia. Distribuir entre os irmãos também não podia. Por quê? Porque alguém pegou as músicas, eu não vou dar o nome, tá? Essa mesma igreja só verba em tribunal humano. Eles pegaram até as músicas que é da gente, reformadas e tudo mais, e patentearam. Tu tá entendendo? Alguém fez, foi lá por trás na justiça e patenteou a coisa. E a igreja lá, e quando foi fazer o seu, olha o tamanho do problema que teve. Não sabia, né, que tinha acontecido isso. Deixa eu contar uma outra história para vocês. A igreja fundamentalista, ela montaram um inário, E chegou para um grupo desse aí, e tinha umas músicas light, e aí eles consultaram se poderiam colocar no inário dela. Pediram 5 milhões por uma música. Dá um negócio estranho, não é? Bem estranho. 5 milhões. Só essa besteirinha. Para dar o direito deles usar no inário. Uma coisa que já tinha sido muito usada, né? Todo mundo tem em casa. Eu não estou dando nomes para não deixar vocês assustados, que algumas coisas são bem fortes. Aquela época que se fazia música por amor ao evangelho e não se ganhava dinheiro, acabou, filho, não existe mais não. Então, isso só para a gente ter ideia que esse capítulo aqui, a sua introdução, os seus primeiros 11 versos, ele está presente no nosso meio. A briga na justiça é muito grande, filho. Tá, então, o verso 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? Paulo está questionando esse negócio. Não é estranho? O só existir entre vós demandas, problemas, questões, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano. O que Paulo está dizendo com isso? Que o prejuízo que essa coisa, essa demanda pudesse trazer para cada um dos irmãos, ainda era lucro. Tá? Por que vocês não perdem isso? Por que vocês não deixam isso para lá? Porque estão brigando por nada e ainda diante de incrédulos. 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Então, lembra de Salomão, quando diz assim, quando o ímpio governa, o povo geme. Então, o que vai acontecer? Um tribunal secular, ele não tem autoridade para julgar questões religiosas eclesiásticas. Recentemente, uma igreja presbiteriana de Brasília, eu não sei se vocês ouviram falar nisso, o presbitério interviu na igreja. O presbitério é a instituição que reúne pastores
e igrejas de uma determinada área. Então a igreja presbiteriana é regida por concílios. O conselho da igreja é regido presbíteros e pastor ou pastores. Acima está o presbitério, que reúne pastores e igrejas de determinada área. Acima do presbitério está o sínodo, que é composto de alguns presbitérios, e acima do sínodo está o Supremo Concílio. Ou seja, se o conselho da igreja aqui disciplinar um irmão, o irmão foi disciplinado, mas nós, conselhos, enquanto conselho, entenda, fomos injustos. Ou mesmo que tenhamos aplicado a pena certa, tendo sido corretos, e esse indivíduo entrar com recurso no presbitério, ele terá que ser ouvido no presbitério. Se ele perder no presbitério, ele entra ainda no sínodo. E se perder no sínodo, ele ainda se recorre ao Supremo Concílio. Vocês entendem? Um pastor que disciplinar uma ovelha, e isso foi injusto. Ele tem 4 concílios para recorrer. Aí ele perdeu no presbitério, perdeu no sínodo, chegou no Supremo Concílio, que é a instância maior. Ele ganhou. Ah, filho, vai voltar às atividades e, enfim. Por quê? Porque as coisas de igreja não podem, não devem, a verdade é essa, ser julgada por tribunal aí fora. Isso é 2000 anos de história. Nós estamos vendo uma igreja Corinto passando por esses problemas. E por incrível que pareça, eu dei alguns exemplos só para mostrar que essa coisa existe nos nossos dias. Tá? Eu me lembro quando nós fomos retirados lá de cima, tinha um membro que queria entrar na justiça comum. Agora volto para o caso de Brasília. Aí o pastor, retiraram o pastor e a igreja versus pastor entrou na justiça comum. E uma juíza, não sei se é do Supremo Tribunal Federal, não sei de onde que obrigou a igreja a receber a liderança feminina, porque a igreja presbiteriana, por incrível que pareça, é a única que não aceita até agora. E na estrutura que está o mundo hoje, isso não pode, né? Aquela história de que a mulher não pode presidir na igreja, não pode ter cargos dentro da igreja no sentido de ofícios como diaconia, presbiterato e pastores. Bom, hoje a gente já evoluiu que há apóstolas. Olha que ponto chegamos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. 1000 anos de história, conhecido como a Idade das Trevas. A Igreja Católica escondeu até a Bíblia, o cânon do Antigo e Novo Testamento. Ninguém tinha acesso senão o clero. Mas não ousaram em fazer o que nós estamos fazendo. Porque eles até tinham apóstolos, né? Quem lembra do que seja Papa? O significado. A de casa a gente lembra, né? A papinha de aveia com açúcar, leite. Essa Papa é Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Deu para entender? Papa significa isso. Começou com Pedro. Agora, eles, com toda a decadência religiosa, porque o Papa pode ser que não seja Chiquinho aqui, tá? Mas pelo meu pouquinho conhecimento, o que Chiquinho vem falando, é Papa Francisco, tá? Eu estou chamando de Chiquinho. Não é por intimidade dele, minha com ele não, é por desprezo mesmo ao que ele vem dizendo. Em toda a história da igreja, conhecida como a Idade das Trevas, nenhum papa ousou dizer o que esse indivíduo está dizendo. Ele disse, você pode ir lá no YouTube que você vai ver esse negócio.
A cruz é a história do fracasso de Cristo. Isso não pode ser outra coisa. Isso é o anticristo. A Bíblia é a história do fracasso de Deus. Isso é o anticristo, filho. Tá? A Bíblia tem que ser reescrita. Eu acho que vocês viram essas coisas. Ninguém em toda a história da igreja falaram tantas blasfêmias contra Deus, contra Cristo e contra a sua palavra como esse indivíduo vem falando. Quem é esse indivíduo, então? Agora, com toda essa aberração, eles não ousaram fazer o que a igreja conhecida como evangélica estão fazendo. Tá? Porque, por exemplo, diaconia, a palavra grega é diakonos. Tá no masculino, filho. O outro termo que vai surgir para a liderança, presbíteros, é masculino. E não tem, por exemplo, quando ele vai falar que o pastor, o anjo da igreja, ele não diz a anja da igreja. Não, é anjo, é macho. E não tem machismo aí, não. Deixa eu voltar à história. Lembra de Paulo em Éfeso? E por quase 2 horas eles gritaram: grande é Diana dos Efésios, a cidade de Efésio inteira gritando. Ok, lembram? Sabe o que tinha lá em Efésios? O templo da deusa Diana. E o templo da deusa Diana, ela é a deusa da fertilidade. Tinha mais de 1000 sacerdotisas. Sacerdotisas. Isso está na religião pagã. E o que eles faziam? Eu não posso dar muito detalhes, tem criança, tá? A parte a gente fala. Sacrifícios, a Diana era sacrifícios orgia. Por isso que os gregos eles evoluíram muito. A porneias, tá? Porneia é a palavra grega para toda devassidão na área de impureza sexual. Então ele vai tratar com pornofonia e pornografia. Então aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente vê é o que Hollywood está fazendo, né? Filmes que fazem sucesso têm muita violência e tem muita pornografia ou pornofonia, enfim, tem que ter as duas coisas juntas. E então, entre o cristianismo e o judaísmo, você não vai ver mulher assumindo o papel de homem. Por exemplo, sacerdotisa no Antigo Testamento. Ah, filho, nem procure, tem não. Vai achar no livro de Juízes, porque o povo está em decadência, declínio religioso, uma mulher, Débora, profetiza. Na época de Jesus, Ana, a profetiza. Porque declínio religioso está acontecendo. Mas são ofícios do masculino, do macho, do homem. E a igreja cristã, essa história de pastora, filho, não tem base bíblica não, viu? Eu até já falei que a palavra pastor no Novo Testamento, destinada àqueles que estão presidindo a igreja, não tem. Eles foram chamados de presbíteros, bispo, presbítero, anjo, ancião. Aqueles que governam, aqueles que, presidem, ao anjo da igreja, doutores, foram chamados de tudo, mas pastor, pode procurar o seu Novo Testamento aí, leia de cima para baixo para cima. Agora procure uma versão de fato que como a segunda atualizada. É a mais aproximada em língua portuguesa do texto grego, do texto hebraico. E é de 93. E por incrível que pareça, uma Bíblia católica chamada Bíblia de Jerusalém. Não se arrepie por saber disso. Eles capricharam na versão deles. É boa mesmo. Tá.
é uma das melhores versões em língua portuguesa. Bom, então, o que está acontecendo na nossa geração, filhos? A gente está doente. Precisamos da graça de Deus e ser tratado por Ele urgente, porque o que está acontecendo na nossa geração é sinais palpáveis, latentes de que Cristo está vindo. Mulheres assumindo ofícios que competem a homens. Numa outra linguagem, falta de homem na liderança. Então isso não é um bom sinal. Isso é um mau sinal, tá? Nada contra a mulher, deixar isso bem claro, que elas têm um papel extraordinário nas escrituras, mas os ofícios competem a homens. Ok. Vamos continuar então. Versos 9. Ora, não sabeis que os injustos hão de herdar... Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrão, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por que Paulo está dizendo isso, filho? Porque a igreja estava correndo para pedir ajuda a esse povo, para tratar das suas questões. Imagina uma pergunta. O juiz, nada contra... A gente pode falar que não está sendo gravado, né? Se tivesse, eu não podia falar isso. A igreja vai ser julgada e o juiz é homossexual, é um afeminado. Imagina o tamanho da encrenca. E você acha que está aí, não tem não? Eu falei só um problema, mas dá uma olhada quantos tem aí. Paulo trata um por um. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Não fostes santificados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós tínhamos esse comportamento que ele está reprovando, mas agora fomos aproximados, santificados, justificados, purificados em Cristo Jesus. Tá, então termina esse primeiro assunto, Paulo condenando a igreja de Corinto, porque ela tratava as questões em julgamentos que juízes não eram tementes a Deus. A segunda questão daqui é uma questão bem forte também. Veja quanto essa igreja era problemática. Tá, então, a outra questão desse assunto é pior ainda. E isso Paulo está tratando com a igreja da era dos apóstolos, filho. E por incrível que pareça, em nossa geração, a igreja padrão, a igreja modelo, e escuta igreja, é a igreja de Jerusalém, tá? Que existiu até o ano 70 da era cristã. Depois, o QG do cristianismo vai para a Antioquia da Síria, Atos capítulo 13. E só para a gente ter uma ideia, destruir Jerusalém, ano 70, o cerco foi em 66, durou 4 anos, em 70 Jerusalém cai. Mas o pensar do cristianismo, ele continuou mesmo em Antioquia da Síria. Você tem que ler Atos 13 e verá isso. Ela passou a ser o farol, o modelo de igreja para todo mundo. Sabe que nós estamos copiando? A igreja de Corinto. É reprovada em 15 capítulos.
por assuntos os mais graves possíveis. A igreja de Antioquia da Síria, ela tem uma influência no cristianismo hoje. Veja quantos anos se passaram. É a era dos apóstolos. Até hoje ela influencia o cristianismo de nossos dias. Em Alexandria existia uma colônia de judeus que era a segunda maior colônia do mundo, fora de Israel. E lá surgiu uma filosofia, uma teoria, que dizia que a Bíblia deveria ser interpretada alegoricamente. Deu para entender de onde veio? Filósofos lá em Alexandria. Quem combateu isso foi a igreja de Antioquia. A igreja centrada no ensino dos apóstolos. Eles disseram assim: não, a Bíblia tem que ser interpretada historicamente e gramaticamente. Deu para entender o que ele quis dizer? O que eles disseram? Aquilo que está escrito e o testemunho histórico. Essa é a interpretação correta das Escrituras e chegou até hoje. Quando nós vamos por aí afora, a gente vê cada pregação, inclusive gravada, e gravada é que é coisa pior. Deixa eu dar um exemplo de uma. Se tiver alguém aqui, parente, conhecido, sabe, pelo amor de Deus, não me leve a mal. A intenção não é falar do irmãozinho do outro lado, mas dizer a que ponto a coisa está. E isso é um DVD dele. Ele se sente pregador e está pregando. Irmão Vando, de Nossa Senhora do Ó. Então ele está lá pregando e está dizendo assim: José, isso é a pregação, eu trouxe para o conselho, eu acho que Emmanuel Messias Israel deve lembrar. Quando eu mostrei lá, o pessoal cai de costa. José, José, meu filho, você fugiu cá, mulher de Potifar. Deu para entender, filho, o que ele disse? Que José tinha fugido, não é da mulher, e sim com a mulher de Potifar. Isso está numa pregação, filho, é muito grave, você entende o que a alegoria consegue fazer. Eu falei um dia desse de um irmão também pregando, ele está pregando e é aqui numa igreja do Cabo. Disse, Jesus era músico. Dificuldade nenhuma em a gente admitir que o Senhor dos Senhores tinha lá sua habilidade na área musical, já que ele habita no meio dos louvores. Se Davi tangia a harpa, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, o Adonai, o Deus que está sentado num trono, não toca lá sei lá quantos instrumentos. Mas deixando essa particularidade, que a gente vai ter tempo quando chegarmos na presença dele. Então tá o cara pregando aqui, Jesus era músico, ok. E como é que era esse instrumento? Era assim, pequenininho, feito um vialejo. Você não sabe onde é que eles conseguem arrumar essas coisas. Tá bom, Jesus era músico, o instrumento era pequenininho, feito um vialejo, ele guardava assim no bolso. Olha, bolso na época de Jesus, você sabe que não existia. Existia a bisaca, o alforje, tudo quanto é de coisa, mas bolso é uma invenção nova. Ok, Jesus guardava. E como é o nome desse instrumento? Se vocês estão pensando que é assim, uma conversa como eu estou tendo com vocês, isso é uma pregação, filho. Jesus era músico, o instrumentozinho pequenininho, feito um vialejo, ele guardava assim, próximo do bolso. E o nome do instrumento, esquife. Você entende a coisa? Porque está lá escrito assim, Jesus vai passando na cidade de Naim. E o filho da viúva, né, o funeral do filho da viúva vem saindo de dentro da cidade e de repente Jesus tocou esquife. Isso é um instrumento musical. Então, isso é, segundo Alexandria, alegoria. Eu acho que Elias e os meninos precisam aprender a tocar esse instrumento. Então, isso chama-se alegoria.
tá? A gente pega um texto e inventa o que o texto não diz. E isso é uma interpretação que tem dado margem para tudo. Por exemplo, a Bíblia só tem uma interpretação cada assunto lá, não tem duas. Sabiam disso? Isso pode, exemplo, a gente falou do capítulo 1, 6, de 1 a 11. Eu não posso entrar em questão com meu irmão em tribunal humano. Ok? Pode ser aplicado de diversas formas, mas eu não posso. Eu posso falar de diversas maneiras, é isso que o pregador tem que saber. Aplicar isso de diversas formas, a interpretação é uma só. Não pode. Não existe duas interpretações. Existe apenas uma. A aplicação dela é que pode ser diferente. Já viram os 4 evangelhos? Eles estão tratando da mesma coisa, só que estão aplicando diferente. Evangelho de Mateus é escrito para a cidade de Antioquia, da cidade que nós estamos falando. E era composta de 50% de judeus e de gentios. Então, quando nós pegamos os 28 capítulos de Mateus, rapaz, Mateus ele viveu com Jesus, ele traz detalhe que Marcos não tem, que Lucas não tem, porque Lucas e Marcos não conviveu com Jesus, mas Mateus conviveu, João conviveu. Agora, não é bom a gente saber? Mateus foi escrito para uma comunidade gentílica. Fica só pensando assim. Lucas foi escrito para a igreja, cai na igreja romana, mas é para Teófilo. Então, foi para investir na gente, munir a gente de conhecimento. Veja que coisa extraordinária. 2 evangelistas conviveram com Jesus e 2 não. E para nossa surpresa, Lucas é um gentio da igreja de Antioquia, da Síria. Um doutor, um médico, que Paulo chama ele o amado, o doutor, né? É Lucas, lá em Colossenses 4, 23. Então, esse assunto que vem agora é muito mais grave que o que a gente já conversou. 12. Todas as coisas me são lícitas, nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Pode todas as coisas? Pode. Pode tudo. Qual é a questão aí? A questão é a graça de Deus. Porque nós amamos o Senhor. A gente não quer ser um traidor. Entende? Depois que descobrimos que Cristo é o nosso maior tesouro, não vale a pena determinadas coisas desse mundo. Não vale, filho. Por isso que ele vai dizer, nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar. A graça de Deus é maior. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando um cristão entende isso, ele não quer pecar mais. O meu corpo passou a ser a habitação do Espírito de Deus. Tem tesouro melhor? Tem proposta melhor? Tem coisa melhor que essa? Então, por isso que ele está dizendo que o nosso corpo não pode ser utilizado de maneira errada, porque agora nós passamos a ser a habitação, a morada do Espírito de Deus. Só tem ideia do que seja isso quem leu Deuteronômio 27
e 28. Quando o homem está cheio de Deus, é condicional, tá? Bênção. Quando ele se esvazia de Deus, maldição. Porque voltar para um mundo descondenado por Deus para juízo, maduro para juízo. Então, eles precisavam vir isso, porque a concepção do mundo corintiano, grego, era perverso, filho. Era muito perverso. No mundo grego, podia tudo o que você imaginar. Imagina, o templo de Diana era entre, né, corintiano, mas é Efésios. Está tudo ali próximo, né? As igrejas gregas da Grécia Antiga, o mundo grego. E eram coisas aberrantes que eles praticavam com o corpo. Por isso o apóstolo Paulo vem dando limites para as coisas. Tá? Versos 14. Desculpa, 13, verso final. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando em Efésios o apóstolo Paulo está dando um exemplo do lar cristão, ele vai dizer assim: esposos ou maridos, né? Amai a vossa mulher, a vossa esposa, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para a apresentar pura, sem rugas, sem defeito, mas santa, perfeita diante dele. Então o sacrifício da cruz tem o poder de fazer isso. Querer voltar atrás, filho, não tem sentido. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Percebe que coisa? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olha o tamanho da bronca. Então, quando o homem pega a esposa com quem ele casa, os dois se tornam uma só carne. Não é uma só pessoa, deixar isso claro, né? Debaixo do mesmo teto há uma briga que não tem tamanho. É uma guerra que, olha, para a gente conviver tem que ter a graça de Deus no meio, viu? Uma vez eu disse num casamento que o tempo que levaria para que o marido ou a mulher matasse um ou outro era só a bênção terminar, né? Quando terminasse assim que o Senhor vos abençoe e matar o outro. E por que isso não acontece? Graça. Graça a Deus. Mas essa é a nossa condição. Então, aqui no Recife teve um casamento que, antes de núpcias e essas coisas todas, foi um tiroteio, o noivo matou um bocado de gente para lá. Eu acho que ouviram falar nisso. Então, só eles? Essa é a nossa natureza, filho. A gente não conseguiria dar um passo do lado da mulher que a gente ama, nem do lado do homem que as mulheres amam, se não fosse a graça de Deus. Porque o homem se tornou um cavalo. Já ouviram falar no inseto preto? Nada cor, tá? Mas ele é preto, é grande assim, chamado de cavalo do cão. Nós colocamos o nome nos insetos, mas cavalo do cão somos nós. Botamos o nome naquele inseto de cavalo do cão. Mas cavalo do cão é a gente, rapaz. Entendam, quando eu digo a gente, é o homem, né? O homem sem Cristo. Por que isso? Porque ele até hoje é usado por ele. Até hoje. Ele é o fiel
animal de montaria dos demônios. Tá? Então, sem a graça de Deus, a gente não teria chance nenhuma. Vê que coisa complicada. Eu não vou citar nomes nenhum, mas um homem diz para a mulher assim: eu te amo. Ah, é verdade não, filho, isso é mentira. Eu sei que agora vocês vão olhar para mim e dizer, as mulheres vão dizer, é assim que eu estou descobrindo as coisas. E a mulher chega para o marido e diz assim, eu te amo. Tudo mentira. Por que, pastor, você está sendo tão radical? Porque amor é dom de Deus, não é? Você já veio o 1 Coríntios, a gente vai ver isso lá na frente, um pouquinho mais. Sem esse dom que vem do alto, a gente está mentindo. Na verdade, então eu não tenho a menor condição de amar minha esposa Benise, nem quando eu namorava com ela, nem quando eu era noivo com ela, e nem quando eu vivo com ela agora esses dias. Quem é que dá essa condição para a gente? Deus, filho. Deus derramou esse dom maravilhoso. E aí sim, por causa dessa ajudinha, esse auxílio do alto, eu consigo amar minha esposa e vocês a de vocês. Entenderam agora? Por causa da graça de Deus. Amor é dom, filho. E se Deus não abundantemente derramar sobre nós, a gente mata um outro ainda hoje. Morde ela todinha. Vice-versa. Eu contar uma experiência que eu tive na Igreja do Cabo. Eu cacei muito que eu não tinha perdido. Caçar por dentro do mato com espingarda, essas besteiras, com cachorro, negócio de gente idiota. Desculpa, eu fui um desses idiotas. Mas muito cedo mesmo. Antes de uns 15 anos de idade. Pastor caçava antes de que era novinho. Bem novo, eu estava caçando bicho dentro do mato. Não precisava, mas eu matava e comia sem precisar. Bom, aí eu nessa caminhada, o Senhor se revela para mim e eu passei agora a caçá-lo nesses mesmos ambientes durante noites inteiras. Entrar nas matas para estar conversando com Deus, sozinho. Era extraordinário. Então, se não fosse de verdade a graça de Deus na gente, a gente estava bem complicado, filho. Sem chance de caminhar nesse mundo. Então, por isso que não se assustem de ver dentro da própria igreja e fora da igreja casais tombando. Veja quantos casamentos em ruínas. Porque o homem, por sua própria condição, não consegue amar essa mulher e essa mulher esse homem. Entenderam? Quando a gente percebe que é assim, a gente vai para Deus e pede a Ele que dê os meios que eu preciso para amar minha esposa e vice-versa, e por aí vai. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que nós somos templo, habitação do Espírito de Deus. E nessa dinâmica, a gente deve buscar crescer na sua graça. O apóstolo Paulo vai mostrar isso lá na frente, quando está tratando do problema de Corinto em relação aos dons. Aquele texto é conhecido como trilogia. São 3 capítulos para tratar um único problema. Capítulo 12, 13 e 14 trata de um único problema, os dons espirituais. E a gente vai deixar esse problema para lá, quando chegar lá. E aí vocês vão ver a riqueza que é aquilo lá. Bom, caso não sejais bem, sabeis bem acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja a relação de dependência que nós temos de Deus.
Sem a graça de Deus, nós estamos perdidos. Eu me lembro de uma pesquisa que a gente fez e descobrimos uma inscrição através de um pesquisador, a verdadeira rota do Êxodo, vocês verão isso lá. Aí uma mina de cobre lá do Egito, na época da escravidão dos filhos de Israel, ele esculpiu na rocha dizendo em hebraico, eu vou dizer isso em português mesmo, salva-me, Deus, salva-me. E hoje está lá esculpido em hebraico antigo, um escravo que estava destinado a morrer naquela mina, pedindo a Deus que o salvasse. Então, nós estamos nessa condição, aqueles que perceberam que não temos chance nenhuma de caminhar nesse mundo sem a graça de Deus, vão se dar de bem. E aqueles que não perceberem isso, acham que a gente tem alguma raspinha de coisa boa em nós, vão querer ir só. Filho, não vão ter chance não. Porque a tarefa que ele deu para a gente é tão difícil. Não é fácil ser cristão não, filho. Amai os vossos inimigos. Você está entendendo? Como amar aquele que a gente está querendo matar? Como? É dobrando os joelhos, enchendo-se do Espírito de Deus. E ele, o Espírito de Deus e a sua instrumentalidade, dando a nós os meios que precisamos para conviver com os nossos inimigos. Mas por nossa própria condição, temos não, filho. Eu já contei para vocês, vou encerrar contando isso. Um pastor, ele está conversando com os irmãos, e se eu vou entrar aqui no gabinete e vou orar pelo irmão fulano, porque ele está atravessado aqui na minha garganta e eu não quero passar muito tempo com isso não. E entrou no gabinete e ficou lá orando. Sabe quanto tempo esse pastor passou orando lá? 14 horas. Até que Deus tirou ele da sua garganta e o colocou no coração. Quem faz isso? O Espírito de Deus, dando a nós os meios que precisamos quando nós o buscamos. Está com algum problema difícil? Corre para a graça de Deus, dobra o joelho e é assim que a gente consegue. Tá? Esse texto mostra um problema de impureza de Corinto que está além da capacidade da gente. Como vencer isso? Se isso está na natureza da gente, a graça de Deus, filho. Ou a gente corre para a graça do Senhor, ou a rapidez com quem a gente cai é assim, está de pé e cair. É um triscar de olhos. A gente está de pé, triscou o olho, caiu. Não se sabe como, é tão rápido, é assim, muito rápido. Tá? Então, para a gente vencer as adversidades desse mundo, só existe um mecanismo. E foi isso que Davi fez. Por que Davi sai vitorioso de Golias? Ofereceram para ele uma armadura. Ele vestiu aquele negócio de ferro e não conseguia nem andar. E disse, eu não usei esse negócio, pelo amor de Deus, deixa eu ir como eu sou mesmo. E se encheu de Deus, filho. Tirou tudo aquele negócio lá e encheu-se de Deus. Lá em Efésios 6, a armadura de Deus, ele se vestiu de Deus. E Golias tombou diante dele. Os adversários cairão por terra. Caiam por terra agora, o inimigo de Deus, e seja estabelecida a graça do Senhor. É assim? Para isso acontecer, o mecanismo é correr para o trono da graça. Eu me lembro de um programa que a gente tinha na Rádio Clube de Pernambuco, um pastor
chamado João Campos, Meditação do Santuário. Em 5 minutos ele pregava, orava e fazia propaganda do pessoal dele. Era 5 minutos. Eu nunca vi 5 minutos tão abençoado quanto aquele. Parava tudo, filho, para escutar esse homem falar. E ele começava dizendo assim: vamos subir ao trono da graça, de joelhos, porque de joelhos é melhor. Em apenas 5 minutos, ele se tornou um dos pregadores mais famosos de todo o país. Vamos orar? Oh Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor concedeu a gente. Ensina-nos, ó Senhor, a vencer as nossas fraquezas e as nossas limitações, assim como Paulo faz com a igreja de Corinto, mostrando para eles que somos templo, habitação do Teu Espírito, e devamos ser cheios da Tua presença. É assim que os Golias cairão diante de nós. Ajude-nos, ó Deus, a invocar o Teu nome, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.